Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, após o término na Novo Tempo, nas redes sociais da Semana Santa, com o pastor Luiz Gonçalves, nós fazemos aqui a nossa reflexão e estamos fazendo essa semana uma reflexão diferente. Estamos falando a última semana de Jesus aqui na Vamos dia a dia o que Jesus fez na última semana na Terra, para nos localizarmos. No domingo nós vimos a entrada triunfal de Jesus, o domingo de Ramos, que Jesus entrou em Jerusalém. Ontem nós vimos que Jesus foi ao e fez uma purificação no templo e ensinou uma importante lição aos discípulos sobre hipocrisia. E hoje vamos falar o que Jesus fez na última terça-feira dele aqui na Terra, a última terça-feira antes da sua crucifixão. Então, porque Jesus depois permaneceu mais 40 dias entre nós, mas antes da sua morte, antes da Sexta Santa. A Semana Santa que antecede a Páscoa, muito especial para todo o cristianismo. A Páscoa quer dizer, vem do hebraico pechá, que é passar por cima. Os israelitas estavam no Egito como escravos e Deus enviou Moisés, onde Moisés ali foi o mensageiro em que Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. E na última praga, os judeus tinham que ficar em casa, passavam a pintar os umbrais da sangue e o anjo destruidor passaria por cima. Isso tinha tudo um significado para libertar o povo de Deus. Claramente que o povo de Deus em nenhum momento ele foi atingido por essas pragas. Assim será agora no finais dos tempos. O povo de Deus ele está amparado. Você que não é de nenhuma religião, não se preocupe. O que nós passamos aqui é somente fatos históricos comprovados por testemunhas e pela Bíblia. Então fique tranquilo, que não envolve religião, envolve história. E nós queremos contar de uma forma resumida o que Jesus fez cada dia antes da sua morte até na sua ressurreição. E hoje eu convido você para me acompanhar aqui o que Jesus fez na terça-feira. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 21, 23. Jesus, ele foi em 21, 23, diz dessa seguinte forma, que Jesus ele foi ao templo novamente. 21, 23 diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade. A terça-feira foi o dia mais cansativo para Jesus. E ali Jesus ele não passou a mão. Jesus ele atingiu o fígado dos líderes religiosos de uma forma assim espetacular. Quando Jesus chegou ao templo, eles quiseram saber com que autoridade Jesus estava ali pregando. A terça-feira anterior à Sexta Santa foi o último dia de sermão público de Jesus. A partir daí ele não pregou mais publicamente. E como era o último sermão, Jesus ele não aliviou. Jesus ele não passou a mão. O último dia, Jesus ele foi direto na jugular, como se diz na gíria. E Jesus perguntaram com que autoridade você faz isso. E Jesus devolveu uma resposta com que autoridade João Batista pregava
que eles acabaram matando João Batista, permitindo a morte, condenando João Batista. Se eles falassem que João Batista era humano, autoridade humana, o povo ia linchá-los porque João Batista era um profeta. Se falasse que João Batista fazia a obra de Deus, eles iam se condenar porque eles não aceitaram João Batista. Então eles ficaram numa encruzilhada. Mas isso começou o debate, porque veio anciãos, veio sacerdotes, levitas, veio as principais autoridades, os principais entendidos, cientistas, teólogos da época, confrontar com Jesus no templo. E aí que o negócio pegou, porque Jesus começou a falar parábolas. E Jesus contou várias parábolas daquele momento. Jesus começou contando as parábolas dos dois filhos. Jesus ele fez apelos, fez o chamamento. Os dois filhos foram chamados para lavrar a terra. Um falou que não ia, acabou indo. O outro falou que ia e não foi. E Jesus começou a contar essas parábolas. E essas parábolas contavam basicamente de apelo, de chamamento para a obra. E aí Jesus ele não passa a mão, ele já emenda a dos lavradores maus. E Jesus conta outra parábola dos lavradores que espancaram o filho. Se eles prestassem atenção, aquela parábola de alguma forma falava a respeito do que ia acontecer de Jesus. Depois Jesus conta a parábola das bodas do filho do rei. Vocês podem ler no capítulo 22 de Mateus. Então, Jesus ele faz várias advertências, né? No capítulo 22, a parábola das bodas, está aqui, né, na Bíblia, muito interessante. Aí ele conta a questão do tributo, dos saduceus e da ressurreição. Começa a ter um debate entre saduceus, fariseus, grande mandamento, Cristo como filho de Davi. Jesus ele esteve ali dando uma aula teológica muito grande para aqueles homens e aqueles entendidos. Jesus faz uma censura pública aos escribas e fariseus pela hipocrisia. Então, na última semana de Jesus ele foi a fundo para, vamos dizer assim, revolucionar, para fazer uma reforma espiritual na vida daquela liderança que estava corrompida. Então ele censura os escribas, ele faz várias advertências no capítulo 23, mas vamos chegar no ponto máximo. Jesus, naquele momento, quase o dia inteiro ali, ele pregando, falando de parábolas, chamando os fariseus, saduceus, os escribas à palavra, sendo enfático, incisivo, e ali naquele momento Jesus ele sai. Aí já Mateus não fala, mas se olharmos em Marcos ele fala, Jesus sai e vai ali no lugar onde fica o gasofilácio. E ali ele fica observando as pessoas que vão colocando as suas ofertas. Gasofilácio é um lugar onde põe ofertas e dízimo, põe dinheiro. E aqui Jesus ele para ali, em Marcos 12:41 fala disso. Jesus para e fica observando. Nessa terça-feira Jesus observa, já no finalzinho do dia, Jesus observa uma viúva pobre. E aquela viúva colocou as duas únicas moedinhas que tinha. E Jesus faz um elogio a ela, ela deu tudo o que tinha. Todos deram do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. E ele elogiou ela publicamente. Aquilo deu um ânimo para ele, depois de enfrentar aquelas pessoas letradas, aquelas pessoas com poder aquisitivo alto, que viviam como, vamos dizer assim, os líderes espirituais. Ele viu uma pessoa humilde e aquilo deu um ânimo, vendo que é uma pessoa sincera. E Jesus sai com os seus discípulos, ele caminha uma distância, ele sobe o Monte das Oliveiras, que ficava ali próximo, a 90 metros de altura,
do templo. Ele senta ali, os discípulos fazem uma pergunta em São Mateus 24. E aí a mensagem principal. É o sermão escatológico de Jesus. Ele fala sobre o juízo final, sobre o fim do mundo, sobre os acontecimentos. É um sermão profético de Jesus sobre o fim do mundo. E os discípulos chegam no monte ali, se acercam de Jesus e eles fazem. Então eles fazem uma pergunta: quanto se dará isso? Depois de eles ouvirem Jesus pregando o dia todo, eles fazem uma pergunta, tendo Jesus saído do templo. São Mateus 24, versículo 1. Saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos. Olha que coisa! E os discípulos fizeram lhe mostrar as construções do templo. E ele disse: olha que templo bonito. E Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E não para por aí. No caminho da saída, eles, no Monte das Oliveiras, sentados, os discípulos chegam em particular e lhe perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que vos engane, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Isso aqui é incrível. Eu quero que você fazer uma pausa aqui, a você que está assistindo. Não sei quando você vai estar assistindo, mas aqui: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje é o que vimos: religiões, igrejas cheias, lotadas, não pelo Covid-19, mas as igrejas cheias, cada um ensinando alguns absurdos, muitos vindo em nome. Mas isso não é de hoje. Em 93, em Waco, no Texas, Davi Koresh fez uma seita, e ali naquela seita ali, muitos foram mortos ali, naquela seita. Nós tivemos na década de 70 Tim Jones é do Chico Jones, que também se intitulava alguém vindo do Cristo. No Brasil nós temos o Henry Christian. Então isso é comum, mas Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E aqui ele diz, porque verso 6: e certamente ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. O século XX foi o século da guerra. Tivemos 2 guerras mundiais e várias guerras locais, guerra no Irã, no Iraque, Síria, Golfo, no Afeganistão. E esse século não está diferente, são guerras em várias localidades. Na Síria continua, aquela região ali conflagrada, tem na Armênia. Então em vários lugares nós temos guerras e rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Terremoto nem se fala. O Haiti acabou. O Haiti, 2 terremotos que tiveram terremotos em Fukushima, que gerou lá no Japão, que eles reconstruíram. E tivemos também tsunami, que originou de terremotos. Só para lembrarmos, fomes, morrem muitas pessoas de fome no mundo hoje, não só aqui no Brasil, mas em toda parte do mundo, em vários lugares. Porém isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Parece hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Eu vou finalizar no 14, depois você lê o capítulo 24, tem muita coisa. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Nós temos agora a internet, você está me vendo porque o evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Pela internet, ondas do rádio, da TV,
o evangelho está sendo pregado. Sinal que Jesus está voltando, então virá o fim. Feito isso, não falta mais nada. E Jesus, ele não para, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem após a tribulação. É muito interessante a exortação à vigilância, o servo bom e o servo mau. Aí fala das 10 virgens, todas dormiram, todas estavam esperando, todas despertaram, mas só nem todas conseguiram entrar nas bodas. Fala a parábola dos talentos, do grande julgamento. Enfim, Jesus, ele na terça-feira, ele fez um dia de reforma. Ele trabalhou com aquelas pessoas, os líderes religiosos da época, tentando mostrar para ele que é necessário uma reforma, é necessário atender o chamado, mudança de vida. E no final, quando os discípulos pediram uma palavra sobre a volta de Jesus, e ele faz uma descrição do que está acontecendo hoje. Jesus falou isso há 2020 anos atrás. Jesus falou isso lá atrás, tudo que está acontecendo, guerra, rumores de guerra, falta de amor, destruição, tragédias. Não vou falar nem da pandemia, porque isso aqui é fichinha perto do que já ocorre há muito tempo. É que ninguém nunca se apercebeu. Eu quero falar uma coisa interessante. E aqui diz que virão muitos falsos profetas, falsos líderes. A Bíblia diz que, se nós olharmos na Bíblia, só existe uma pessoa que pode perdoar pecados. É Deus. E nós temos visto líderes religiosos como se tomando o lugar de Deus, perdoando pecados das pessoas que estão morrendo com a Covid-19. São falsos profetas, porque a Bíblia, o único que pode perdoar é Deus e é Jesus Cristo. Então, nesta noite, lembrando que Jesus passou na sua terça-feira lá atrás, nós possamos refletir que Jesus já anunciou o que queria acontecer. E Jesus vai voltar. Porque nenhuma das predições que ele fez lá atrás, nada do que ele falou, deixou de se cumprir. As profecias já se cumpriram. Ele só não voltou porque estava esperando a mim e a você a mudarmos de vida. É um momento de misericórdia. Foi o último sermão público de Jesus. E hoje pode ser a última vez que possamos ouvir a mensagem de Deus. Eu posso morrer daqui a pouco, não sei. Mas eu quero deixar para você. Jesus está voltando. E ele prometeu isso na última terça-feira antes da sua morte. Que Deus te abençoe. Amanhã veremos o que aconteceu na quarta-feira, na última quarta-feira antes da morte de Cristo. Um forte abraço e eu te aguardo amanhã, quase nesse bate-horário, lá para 10 para as 10, 10 horas. Eu quero que você me acompanhe aí. Fique com Deus.